Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra eu vou ensinar como nós tiramos um snapshot e restauramos ele dentro da Azure. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar o passo a passo de como a gente faz. Bem pessoal, antes de nós metermos a mão na massa, eu gostaria de relembrar vocês, se você puder curtir o vídeo, se inscrever no canal, é muito importante para o DevOps na Infra ganhar cada vez mais relevância e chegar com uma educação de qualidade bem explicada para mais pessoas, tá bom? Bem, então vamos entender como nós criamos um snapshot e restauramos uma máquina virtual de uma maneira correta dentro da Azure. Na aula passada, eu ensinei como nós criamos uma máquina virtual. Eu estou até colocando o cardzinho do vídeo aqui em cima, caso você não saiba fazer. Caso você saiba, pode ignorar esse vídeo e continuar aqui com a gente, tá bom? E dentro dessa máquina virtual, em um outro momento, eu instalei um Apache para estar agilizando a nossa aula de hoje. Então, se a gente for clicar aqui no IP público dela, vocês vão ver que eu tenho um Apache aqui. E a gente vai tirar o snapshot dela, vai restaurar e vai voltar o mesmo Apache num outro IP, claro. Então, como a gente faz isso? Dentro da máquina virtual, a gente vem aqui em disks e eu vou estar tirando o snapshot do disco de boot dela, mas você também pode estar fazendo esse mesmo procedimento num disco de dados, tá bom? Bem, então eu vou clicar no disco aqui e vou criar um snapshot a partir dele. Maravilha, criei, estou criando o snapshot, cliquei nele e vou colocar na subscription Fugido, no Resource Group DevOps na Infra e eu vou intitular como snapshot Apache. Maravilha. Aqui eu vou deixar snapshot type full e encriptação eu vou usar a chave gerenciada da própria Azure, tá? Mas eu posso usar uma minha caso eu tenha necessidade em relação a compliance, por exemplo. Parte de rede, aqui eu posso definir se meu snapshot vai estar com acesso público ou privado. Para efeitos de POC, eu vou deixar no acesso público mesmo. E aqui em Advanced é onde eu tenho minha parte de autenticação. Caso eu tenha um AD na minha cloud, eu posso estar colocando esse tipo de autenticação aqui também, tá? Como eu não tenho, eu vou deixar em branco essa parte. E parte de tagueamento, como eu sempre falo, é muito importante você taguear o seu ambiente para ter maior granularidade dele, tá bom? Vamos agora para a parte de review e create e vamos criar o nosso snapshot. Eu não vou pausar o vídeo porque a criação dele é super rápida e depois que nós criarmos o snapshot, nós vamos criar o disco, tá? E a partir desse disco, nós vamos conseguir fazer a criação da máquina virtual. Então, ele está criando aqui e já está pronto. Ó. Vamos no nosso recurso, Go to Resource. Se você quiser saber como você faz para chegar nesse cara sem ser por aqui, é só você vir em Snapshots, você dá um refresh aqui, ó, e ele já deve aparecer em breve. Ó. Pronto, apareceu. Maravilha. Então, com o snapshot criado, agora a gente vai criar o disco. Então, create disk. E vamos escrever aqui disk Apache. Maravilha, ele vai ficar na Availability Zone 1 e vai continuar com o mesmo disco que eu aloquei lá na hora da criação da máquina. Parte de encriptação eu já expliquei na parte de snapshot, na parte de networking também. E aqui a única parte que ele deixa eu mexer é essa parte do AD também que eu expliquei na parte do snapshot. Parte de tagueamento e vamos para o nosso review e create. Maravilha. Então, está criando o nosso disco aqui. Vamos esperar só um pouco. E com esse disco criado, nós vamos conseguir criar uma máquina virtual em cima dele. Então só deixa ele terminar aqui. A gente, ó, pronto, já terminou. Então vamos para o nosso recurso, nosso disco que está na Azure.
e agora ele habilita a opção Create VM. Então observem que em vez de eu ter a imagem do Ubuntu aqui, nessa parte aqui, ele vai aparecer o disco que a gente acabou de criar. Então vamos escrever aqui VM Apache. Vamos deixar a mesma coisa, tudo, não vamos mudar em nada, porque a gente está copiando o que a gente já tinha feito na máquina virtual anterior. Discos a gente não vai mexer em nada. Network Security Group eu vou colocar o Security Group que eu coloquei na aula lá de Virtual Machine. Em Management também não vou mexer em nada. E aqui eu já posso ir para o Review e Create, que eu já expliquei tudo na aula anterior de Virtual Machine. Tá bom? Então vou dar o Create aqui. E também não vou pausar esse vídeo, porque a criação da máquina virtual vai levar de 1 a 2 minutos. Mas o que a gente pode tirar como conclusão aqui, já para acelerar a nossa aula? Que nós criamos um snapshot, que nós criamos um disco a partir do snapshot e nós criamos também uma máquina virtual a partir desse disco de boot. Você pode tirar snapshot tanto de disco de boot, ou seja, o disco que está o sistema operacional, ou disco de dados. Lembrando que um disco de dados você não vai conseguir colocar ele como uma máquina virtual em si. Então vamos para a nossa máquina virtual que nós acabamos de criar. E ele está no outro IP, 20.55.64. E vamos ver se o Apache subiu. Claro que a máquina virtual está inicializando, demora um pouquinho mais. E está aqui o nosso Apache prontinho na tela. Ou seja, eu realmente tirei um snapshot e trouxe ela de volta. Caso, por exemplo, você for fazer uma operação aí na sua empresa e você acha que pode dar algum problema na sua máquina virtual, essa é a forma mais segura e correta que você tem para salvar o seu ambiente. Tá bom? Então a aula de hoje é isso. Fiquem com Deus e não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que é muito importante para o DevOps na Infra chegar a cada vez mais pessoas. Até mais!